Boa tarde a todos e todas. A gente reinicia as atividades da 19ª Semana Nacional de Museus, que tem como tema nacional definido, né, pelo IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus. Todo mês de maio, já há alguns anos, o IBRAM propõe um tema para que os museus públicos, né, do país possam refletir, realizar atividades e programação cultural nos seus espaços. E agora, no contexto da pandemia, a indicação da realização de atividades remotas, né, online. Nesse ano, o tema nacional indicado para nossas reflexões e ações e atividades é o futuro dos museus, recuperar e reimaginar. Localmente, os museus de Cambé, Rolândia, Ibiporã, Londrina, tanto o Museu Histórico de Londrina, Padre Carlos Vaz, quanto o Museu de Arte de Londrina, ligado à Secretaria Municipal de Cultura de Londrina, participam em consonância com as universidades, né? Tanto a UEL, Universidade Estadual de Londrina, e a Unifil, que nos acolhe aqui no espaço da nossa videoconferência de hoje e da semana toda que se iniciou na segunda, né, a nossa programação local. E a proposta da programação local, então, foi refletir sobre esse tema, o futuro dos museus, recuperar e reimaginar, a partir de atividades voltadas a um público diverso, incluindo tanto os gestores públicos ligados ao trabalho dos museus, fortalecendo o intercâmbio entre esses trabalhos, quanto o público interessado em geral, como artistas, pesquisadores, pesquisadoras, que se interessam, militam, trabalham também com a questão dos museus, e o público interessado em arte e cultura como um todo, incluindo também o público infantil, que participou com a gente de uma atividade na terça-feira, né, nesse diálogo de educação e cultura tão importante para os projetos, né, ligados aos museus também. Com essa abertura, a gente entra numa segunda etapa para falar das nossas duas últimas atividades de hoje, né, fechando a nossa Semana Nacional na sua 19ª realização. Agora a gente começa a atividade da tarde com a apresentação do projeto de organização, seleção do acervo e retomada da área de exposição do Museu Histórico e de Artes de Ibiporã, 2021. E a gente tem o coordenador Jaime Caster, coordenador de projetos da Secretaria de Cultura e Turismo de Ibiporã, Museu Histórico e de Artes de Ibiporã, que está presente e fará as explicações e vai conduzir toda a conversa com a gente agora, trazendo alguns materiais de apoio também. Jaime, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, pessoal, estão me ouvindo? Sim, sim. Beleza, mas de vez em quando acabava fechando o microfone aqui, daí ele fica desativado. Boa tarde a todos, é um prazer poder participar desse encontro, né, em nome da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Ibiporã, Prefeitura de Ibiporã, representada aqui no encontro com os dois de seus museus, né, o Museu Histórico de Artes e o Museu do Café. O Museu Histórico de Artes ele tem uma temática mais de objetos urbanos, né, e é um museu de pesquisa, de documentação, de arquivamento e salvaguarda dos objetos, dos acervos. E o Museu do Café é uma temática mais rural, voltada ao café, aos pioneiros, né, o período das derrubadas, e é um museu mais de visitação, e é o que tem a maior quantidade de visitação e atividade pedagógica na cidade. Eu já vou passar para o Danilo, para o pessoal da técnica, que pode fazer aquela apresentação básica para quem não conhece Biporã, um aperitivo aí para conhecer um pouco das imagens com os espaços administrados pela Secretaria de Cultura. Os espaços não estão todos aí nesse vídeo, né? Que as bibliotecas não estão, e a escola de música e tal, mas aí tem basicamente os espaços de arte e os espaços de memória da cidade. Pode soltar, por favor, Danilo. Vou fechar aqui a câmera. Rebeca? Oi, eu tô pegando aqui que deu uma travada. Ah, tá ok então.
Obrigado. Estão todos vendo? Sim, está aparecendo. Ok, então. Em suas ações no município de Ibiporã, a Secretaria de Cultura e Turismo atinge cerca de 66 mil pessoas por ano e é referência nacional na área. Aqui são oferecidos cursos gratuitos de dança, música, artes plásticas, teatro e audiovisual. São 700 alunos matriculados por ano. A Secretaria de Cultura e Turismo é responsável pelo Cine Teatro Padre José Zanelli, que há 30 anos é berço de grandes eventos e espetáculos. No complexo cultural, onde fica a sede da Secretaria, temos os cursos de teatro e audiovisual. Na área de música, o Centro de Formação Mário Menezes, Ceforma, oferece 10 cursos. Ao lado está a nossa tradicional escola de balé, fundada em 1990, que trouxe grande projeção para a cidade e até hoje conquista prêmios dentro e fora do país. Na antiga estação ferroviária, que foi toda restaurada, funciona o nosso Museu do Café, que recebe mais de 1.000 visitantes por ano e integra a Rota do Café do norte do Paraná. Nossa secretaria mantém um museu histórico e de artes, um espaço de pesquisa e de proteção ao patrimônio, com um acervo de quase 100.000 fotografias, objetos e documentos. Na área de museus e publicações, continuamos preservando a nossa história, nossa identidade e promovendo o turismo local com os projetos Circuito das Capelas, o Circuito das Igrejas Evangélicas Históricas e o projeto Cozinha do Pioneiro, que trará as cores e os sabores da nossa terra. Todos terão um livro e belos filmes que ajudarão a divulgar os valores e a diversidade cultural de Ibiporã. No turismo, a Casa de Artes e Ofícios Paulo VI, local onde morou o nosso artista plástico Henrique de Aragão, recebe cerca de 1.200 visitantes por ano. Temos também o Museu de Esculturas ao Ar Livre, um corredor de obras espalhadas pela cidade, a maioria delas concebidas por Henrique. Ibiporã é tudo isso e muito mais. Venha nos visitar! Jaime? Isso. De vez em quando eu estou tendo que reiniciar a câmera e o microfone aqui por causa de um probleminha. Então, vocês assistiram aí como eu disse, né, um aperitivo, uma narração com alguns espaços, principalmente visual. É interessante que também tem imagens de drone, né, imagens do alto, e tem como se observar por esse vídeo, que depois eu vou entrar direto na apresentação de um pouco de fotografias do Museu do Café e do Museu Histórico, aqui de onde a gente está falando, de uma sala aqui nossa de trabalho de edição. Nesse vídeo, vocês puderam observar, ontem, quem esteve presente na segunda apresentação, falava-se da integração do espaço do Museu de Arte de Londrina com o Museu Histórico, que é a antiga estação ferroviária de Londrina, uma possível integração com uma passagem, né, incluindo a Praça Rocha Pombo. Aqui em Ibiporã, a gente tem esse espaço privilegiado aqui, central da cultura, que ele ocupa quase que um quarteirão, então isso facilita muito o trânsito das pessoas que são ligadas à área da cultura, os alunos, os pais, e o cuidado dos espaços, porque eles são integrados, né? Aparece na esquina o prédio aqui do Museu Histórico, a sede da Fundação Cultural, ao lado o Cine Teatro Padre José Zanelli, logo ao lado, também integrada agora, né, a Casa de Artes, que foi reformada, revitalizada e também está recebendo visitantes, ao lado do prédio do Complexo Cultural, e terminando esse corredor no mesmo quarteirão, a Biblioteca Pública Municipal, também reformada. Tá? Então, nós estamos aqui nessa reunião de hoje com o secretário municipal de Cultura e Turismo de Ibiporã, Luciano Bettiati. Está ouvindo aí, Luciano, tranquilo? Sim, estou ouvindo. Danilo, mantenha aberto, por favor, o microfone dele, da Gabi Campos também, né? A Gabi está sem microfone, mas ela vai me ajudar na apresentação. Possa
se for necessário, né, utilizar a parte dos slides, né? Então é com você, Luciano, né? Apresenta-se aí ao pessoal do encontro, né, regional dessa 19ª Semana Nacional de Museus. Olá, boa tarde a todos. Bom, deixa eu me apresentar bem brevemente. Meu nome é Luciano Bettiati, sou morador aqui dessa linda cidade chamada Ibiporã, e me foi dada, então, a oportunidade de, num momento tão, vou usar a palavra diferente, né, gerenciar as ações de uma Secretaria de Cultura com uma tradição já consolidada. Não vou falar que é um tempo difícil, não. Minha esposa insiste em dizer que toda vez que eu for usar a palavra difícil é para usar a palavra desafiador. Um tempo de muitos desafios, em especial nessa área da cultura. Ibiporã, que sempre teve uma tradição muito fecunda e consolidada de ações nessa área, assim como as demais secretarias e movimentos e grupos, tem que buscar, neste momento, a forma de fazer com que a cultura volte a respirar. E é bem este o tema que eu propus para a minha equipe aqui na Cultura, nós estarmos utilizando este ano. A cultura em Ibiporã respira. E com um esforço muito grande, com apoio, claro, do nosso prefeito municipal, o prefeito José Maria Ferreira, nós conseguimos retomar algumas atividades, que julgamos que cultura é essencial, mas com todos os cuidados e indo além, né? Antes de falar exatamente dos nossos espaços e dos museus que temos aqui, mas o nosso espaço aqui de cultura sempre pulsou com a presença de alunos de todas as idades. E assim que eu assumi a secretaria aqui, entendendo que nós não poderíamos manter pausado o processo cultural, né, de desenvolvimento pessoal desses alunos, nós retomamos algumas atividades, como as do balé, até porque são atletas e havia preocupação com a questão física dessas meninas e meninos que já estavam, inclusive, bem avançados no curso, então retomamos as atividades do balé, por óbvio, turmas que nós tínhamos 16, 20 alunos, porque a sala é bem grande, hoje nós temos turmas de 4 a 6 alunos apenas, alunos de música, que já estavam quase encerrando seus cursos lá em 2020, nós retomamos sendo só o aluno e um professor, tudo para que nós tivéssemos vida circulando aqui nos espaços, que são tantos, como vocês acabaram de assistir no vídeo, que o Jaime providenciou para nós, né? A nossa cidade, ela é rica em muitos espaços culturais. E essa semana, deixa eu contar uma particularidade aqui, o Jaime vai me permitir fazer isso, havia ali bastante ansiedade no que diz respeito à Semana dos Museus, porque nós nos preparamos, conforme o decreto do governador, o Ratinho Júnior, a fazer aqui com os professores da rede municipal um pequeno tour, né, em alguns espaços culturais aqui, e de repente muitas informações na imprensa de que o governador endureceria bastante. Para nossa alegria, foi mantido, então, aí a questão da visitação aos museus no decreto do governo do estado e a possibilidade de termos 50 pessoas no local adequado. Então, isso proporcionou, e eu devo dizer que, para o Luciano aqui, gestor da pasta, temporário, né, porque é um tempo que permanecemos aqui, foi muito emocionante poder abrir os espaços de cultura para visitação. Eram servidoras públicas das escolas municipais a visitar esses espaços que vocês acabaram de ver no vídeo e ainda ter acesso aí a um documentário produzido com os recursos da Lei Aldir Blanc sobre o Henrique de Aragão, que é, de fato, uma figura expoente aqui no nosso município. Então, é um grande desafio, neste momento, proporcionar cultura para a cidade, para o cidadão, porque acreditamos que cultura é essencial e a cultura precisa respirar, e com bastante responsabilidade abrimos alguns espaços, que são lindos espaços aqui em Ibiporã, para que a população venha
participar. Eu vou pedir escusas a todos, porque nesse dia em especial nós estamos preparando uma celebração ao Nordeste, visto que também as nossas festas juninas, e Ibiporã também, aqui dentro da cultura, sempre promoveu uma festa junina muito grande, muito frequentada por toda a região, mas não teremos, né, essa celebração lá na praça, então estamos na vias de começar a gravação daquilo que está apresentado como uma live lá no mês de junho, e está todo mundo ali esperando para produzirmos esse momento de celebração da cultura nordestina aqui na nossa cidade. Então, vou deixá-los com o Jaime, que... Deixa eu contar outra particularidade, Jaime. O Jaime esteve comigo em outras funções aqui na administração municipal, ele que é de carreira, né? E desde que o Jaime veio estacionar aqui na cultura, eu vejo com um brilho no olhar muito singular. Ele realmente é apaixonado por tudo isso aqui, tem me ensinado muito, porque eu cheguei depois dele, né, de como lidar com tudo isso. Então, eu quero agradecer o Jaime por tudo que tem feito para manter os espaços de cultura, a Casa de Arte, o Museu do Café, o Museu ao Ar Livre, que temos aqui com as obras do Henrique, enfim. Muito obrigado e continuei com essa reunião. Vamos celebrar a cultura cada vez mais. Uma boa tarde a todos. Obrigado, Luciano Bettiati, em nome da organização, né, da 19ª Semana Nacional, né, quis aí até fazer um agradecimento também, viu, Jaime, para a sua presença, né, que a gente aí vá interagindo entre as secretarias, né, os municípios, nessa perspectiva dos Museus pela Vida, que foi uma campanha nacional também que o IBRAM acabou de lançar, né, para conceder informações sobre vacinação, sobre como lidar, né, com esse contexto de pandemia, na perspectiva da gente valorizar a vida, né, da população, valorizar a vida de artistas, gestoras. Então, muito bom ter sua presença, seja bem-vindo e boa atividade, que é bom planejar, né, para a festa junina, para a gente continuar respirando vida através da política cultural, que vai ser tão importante para esse durante, né, e para o futuro aí de cura que a gente vai ter, né, através da cultura necessária, né, nesse contexto que a gente vive. Muito obrigado pela presença, Jaime, é contigo. Beleza, obrigado, Luciano. Vamos dar sequência, então, à programação. Nós vamos fazer uma apresentação por meio de imagens. A proposta, que inclusive é o título da apresentação, quando eu pensei em fevereiro ou março, quando nós inscrevemos esse tema para apresentar na semana, é a reorganização do espaço desse museu histórico aqui, que é mais antigo, né, o mais antigo da cidade, institucionalmente falando, né. Ele iniciou a partir de 1985 e foi institucionalizado por meio de decreto de criação oficial em 2001, depois que foi adaptada a estação ferroviária para o Museu do Café, que é mais recente, de 2012. Tem outro espaço museal antigo também, que é a Casa de Artes e Ofícios Paulo VI, como o Luciano disse, que vocês viram no vídeo, que ela é uma casa de madeira mantida até hoje nessas características originais, mas foi recentemente reformada, que ela é dos anos 60, mais ou menos, né? Tem um prédio grande ali, mas eu não vou... nesse momento, nós vamos nos ater aos dois museus, tá? O Museu do Café e o Museu Histórico, e daí eu vou detalhar um pouco mais esse processo de organização aqui do acervo, né? Que estava muitas coisas no mesmo lugar e tal, e também com o objetivo de... Nós temos, por exemplo, eu estou numa sala de técnica de trabalho, a gente tem umas 4 salas aqui de trabalho, de edição, de pesquisa, né, a organização dos acervos, identificação de fotografias, né, mas a nossa área de exposição estava com outras finalidades que não as de museu. Então, no início desse ano, eu pedi para o secretário essa autorização, esse aval, ele deu todo o aval, então nós reunimos a própria mão de obra, colegas aqui da secretaria, que mexem com arte, com pintura, tal, vocês vão ver o resultado desse processo de transformação. Deixa eu apresentar inicialmente o Museu do Café, o slide 1 aí, a Gabi pode colocar para mim. Eu vou falar rapidamente sobre as imagens, tá, pessoal, para a gente ter uma dinâmica e poder dedicar o tempo também
essa parte da história do cuidado dos objetos, da memória, dos documentos de Biporã aqui no Museu Histórico de Artes, né? Aí vocês veem no primeiro slide, né, uma reportagem da Folha e tal, acho que até recente do ano passado, pouquinho antes do período da pandemia. De vez em quando nós temos esse museu, a estação ferroviária, pode mostrar o próximo slide, tá aí, né, essa estação ferroviária de Biporã, que é a segunda, né, a primeira é de 1936, então essa aqui de 1952, esse prédio da antiga rede ferroviária federal, que passou ao patrimônio da União, e tem uma concessão para o município de Biporã para uso. Recentemente, no sábado, a RPC apresentou uma reportagem, né, sobre o estado em que estão as estações ferroviárias abandonadas, algumas, aqui para o lado do Norte Pioneiro, de Cambará para cá, né, depois da divisa de São Paulo. E Biporã teve a graça, né, e a iniciativa da política da cidade, né, isso entre os anos de 2009 e 2012, de buscar recursos junto ao Ministério do Turismo, né, por meio de emenda parlamentar. Então, foi possível essa reforma aqui dessa estação, um recurso de mais ou menos R$1 milhão. Isso em 2012, ele foi reinaugurada a estação, com espaço, pode ir passando, Gabi, deixa eu ver qual que é o próximo aí. Aí é chamado Centro Socioeducativo Turístico e Cultural, porque ele abarca umas funções sociais, educativas. À esquerda de onde está aqui na fotografia, até a fotografia anterior dá para mostrar isso. Eu não coloquei aqui porque não faz parte. Está no pátio ferroviário, Gabi, a imagem anterior. Isso, essa aí. À esquerda aí do prédio, isso aqui é uma visão que se tem da BR-369, né? Da antiga estação ferroviária. Não sei se eu tinha falado, mas esse prédio é de 1952, né? Por que eu quis trazer aqui nessa nossa participação de hoje esse prédio que é emblemático, é um espaço de pertencimento da cidade, também chamado na antropologia de um lugar antropológico, né? Até estudei isso na minha pesquisa de mestrado em comunicação visual na UEL, né? Com ênfase na fotografia. Então, a estação ferroviária foi o ponto de chegada da maior parte das famílias pioneiras da cidade, porque do lado de cima, de onde se está observando essa fotografia aqui na antiga BR-369, que era estrada de chão, de terra, que ficava a parada do ponto das jardineiras da Aviação Garcia também. Então, aqui, junto com a Praça Eugênio Esperandio, que fica do lado de cima dessa estação, margeando a BR-369, era o ponto onde se descia ou da jardineira do Garcia, para quem vinha, né, de fora, ou então descia na estação de trem, ali um pouco abaixo. Ainda uma estação de madeira, que ficou entre 1936 e 1952. E até hoje é reconhecido como um espaço de pertencimento da cidade, um espaço de valorização da memória, em que as pessoas se emocionam quando lá voltam, pessoas que são de fora, que saíram aqui do norte do Paraná, quando voltam, né, fazem questão de visitar a estação, né? E, infelizmente, ela só não é aberta, assim como o nosso Museu Histórico aqui, também a Casa de Artes, onde morou o Henrique de Aragão, só não são abertos aos sábados e domingos, por falta de recursos, de pessoal e tal, né? Então, muitas pessoas gostam de vir aos finais de semana. Quando existe algum grupo maior, principalmente no mês de janeiro, as pessoas voltam e querem uma reabertura, então, de repente, tem alguma possibilidade de remanejamento de pessoas para abrir, desalarmar o alarme. Aqui, todo esse prédio, o complexo inteiro do pátio ferroviário é cercado, né? Mas sem tirar a visibilidade da edificação, mas ele é cercado por uma questão de segurança, de manutenção do patrimônio, né? Tanto que nós temos que prestar anualmente contas para o IPHAN em Curitiba, a Superintendência Regional, da utilização do espaço da estação. Então, vamos lá, a Gabi vai soltando aqui, Centro Socioeducativo. Aqui é aquelas fotos gostosas para a gente lembrar do bom tempo da aglomeração de gente, né, pessoal? Agora todo mundo aí com máscara na boca e não podendo se abraçar. Esse é um grupo de mulheres, esposas de agricultores da cidade, chamado Grupo Mulher Atual. Então, elas são ligadas, algumas hoje, a maior parte está morando na cidade, mas são esposas de pessoas que são associadas ao Sindicato Rural de Biporã. Grupo Mulher Atual, elas têm uma atuação na área do turismo rural, se organizam, fazem eventos, tem uma... Né? E aí foi um dia de visitas dessas senhoras, tal, que são parceiras de algumas ações aqui com a Secretaria de Cultura. Vamos lá.
Aí também criançada é o público principal que nós recebemos no museu, né, no Museu do Café, aqui no Museu Histórico agora, que vai ser a parte seguinte, né, dos slides. Também organizamos uma exposição autoguiada com espaço para que quando diminuir um pouco a pressão da pandemia, né, e as pessoas puderem entrar, assim como alguns têm entrado, obviamente todos com os critérios de segurança, máscara, álcool gel, aferição de temperatura, né, possam também percorrer esse nosso espaço aqui. Aqui tem, por exemplo, tem uma foto minha, aqui eu estou à esquerda, volta um pouquinho, Gabi. À esquerda tem a Dona Cida, que é uma guardiã lá do Museu do Café. Elas estão em frente aqui à casa do antigo chefe da estação, chamado também de agente da estação. São 3 casas do patrimônio ferroviário nesse pátio que foram restauradas, né? Essa aqui, uma de madeira e outra de alvenaria. À esquerda dela, de blusa preta, aqui é a Fátima, que trabalha com ela lá, né? As duas cuidam do nosso Museu do Café, é um espaço muito grande, então elas são as pessoas responsáveis por essa casa que está aqui, né, uma casa antiga, com móveis muito charmosos, né, aí dos anos 50 e tal, que pertenceram também ao patrimônio da ferrovia, e que decoram esse espaço. E também o prédio da estação e uma casa ao lado, que vai ser utilizado para projetos pedagógicos. Dentro do pátio ferroviário também tem uma casinha menor, funcionava a sede da Secretaria da Assistência Social, uma casa de madeira também dos anos 40. Pode passar, Gabi. E uma carroça, né, um carroção, aqueles de 4 rodas, para a gente lembrar dos bons tempos, né, que se carregava milho e tantas coisas aí na atração animal, né, ela fica ali do lado de fora da estação. Lá em cima, vocês podem observar onde tem uma van, são vans escolares que desciam com os alunos. Então, em períodos normais, principalmente mês de setembro e maio, que inclusive faziam parte da programação da Semana de Museus, então se promovia, né, se fazia convite para que as escolas da cidade, de outros municípios do Paraná e de outros estados viessem conhecer, né. Também atividade pedagógica, aqui junto ao projeto União Faz a Vida do Sicredi. Em média, essa estação recebe 1.500 alunos e visitantes por ano, a maior parte, eu não lembro, teve algum evento anterior aqui na semana que foi colocado que no Museu de Londrina, né, o Padre Carlos Vaz, a maior parte do público era de turistas. No nosso museu, que a maior parte são estudantes, são as crianças, principalmente até o ensino fundamental 1 e 2. Aí uma vedete da estação, o trem que passa ao lado da nossa estação ferroviária, né, o trem já óleo diesel, que não é tão romântico como a velha Maria Fumaça, mas mesmo sendo um trem só de carga, emociona a criançada quando passa por ali. É uma coisa, quase que é uma cena que ficou no tempo, né? Hoje o Brasil não investiu mais nada em transporte ferroviário, com raras exceções, então ainda acaba sendo uma cena nostálgica, né? Ver um trem ainda assim movido a diesel e de carga, né? Pode passar, Gabi. Aí a criançada, estou recebendo eles ali algum dia de visitação. Pode ir passando, Gabi. Também, aqui ó, nós temos, gente, são 2 áreas grandes de exposição permanente do Museu do Café, onde tem esses painéis nos cantos das fotografias, é uma linha do tempo da história da ferrovia e da estação ferroviária de Biporã, né? Aí a fotografia da primeira estaçãozinha, né? Essa fotografia é da inauguração da estação em 15 de julho de 1936, que é o tema também da minha pesquisa de mestrado na UEL e que vai, né, resultar num livro que, quando tiver, eu vou divulgar amplamente para todos os amigos aí da área de museus. É um livro que vai sair pela EduUEL e já está na fase de acabamento e capa, né? Aí é a areazinha de vídeo, né? Nós temos aqui no Museu Histórico, temos lá também, né? Então, essas crianças todas amontoadinhas, coisa bonita aqui, isso aqui é tudo antes da pandemia, né? Vai passando. Olha que tempo bom da aglomeração, né? Aí uma criança que identificou o avô dela, ela está segurando um livrinho, Contos e Causos, é um projeto que nós desenvolvemos aqui, com base na fotografia, fotografias sendo imagens de apoio a narrativas da história oral, né? Projeto Contos e Causos, História Viva de Biporã, que tem ali um banner atrás de mim. Foram 8 livro-álbuns fotográficos de 100 páginas cada um, com documentários em média de 50 minutos a 1 hora, lançados aqui no Cine Teatro, e que são passados também para as pessoas quando vêm visitar o município.
Aí, para frente, mais uma imagem aí das senhoras do grupo Mulher Atual. Volta um pouquinho, Gabi. Vocês observam ali que tem um vagão, provavelmente de inflamável, eu acho que é um vagão de combustível, né? Você vê, os trens hoje, né, que a gente vê que na própria região, no município de Londrina, eles foram desviados, né, pela variante ferroviária e estão estacionados lá no pool de combustíveis. Esse trem deve estar indo ou voltando, quer dizer, está vindo de Londrina porque a locomotiva estava na frente, né? Então, basicamente, eles carregam hoje óleos vegetais, né? Combustível, cimento, coisa linda, o maquinista ali daquela locomotiva diz que nos velhos tempos, dos anos 40, o maquinista das Maria Fumaça era um cara assim como os militares, né, as mulheres da sociedade e tal, adoravam, né? Tinham uma fascinação uma admiração pelos maquinistas, né? Andavam fardados com um capzinho e tal. E esses tempos atrás, eu lembro que o ex-secretário de Cultura, Júlio Dutra, numa apresentação, ele até falou, até hoje ainda o maquinista faz sucesso, mesmo numa locomotiva de carga, né? Quando ele dá uma paradinha, dá um oi para as funcionárias que estão por ali ou para os visitantes, né? Pode ir passando. Aí, novamente, a locomotiva, né? Com trem de carga, aquela área de exibição de vídeos. Então, a gente tem um monte de vídeos, né? Tem uma área desenvolvida de audiovisual. Então, a gente converte os arquivos para poder passar nessas televisõezinhas de LED aí, que tem em 3 espaços da cidade, na Casa de Artes, no Museu do Café e também aqui no Museu Histórico, para servir como um apoio, né, de informação, de música e de imagens, enquanto para as crianças, às vezes, principalmente os alunos, né, esse público escolar, ou os visitantes que são de fora de Ibiporã, tem aquela introdução com alguns institucionais que nós passamos de cultura e turismo. Aí é um espaço do Museu do Café, eu até falei isso na apresentação de terça-feira, que é a Cozinha do Pioneiro. Aparece aqui à esquerda um funcionário que esteve conosco, Paulo Quincev, né, que coordenou toda a parte de arte, visual desse projeto, e junto com as estagiárias, a Gabi, a Cecília, o Samuel Tavares, que coordenou a parte de direção de imagem. Então, foi uma adaptação do espaço da cozinha, que era o antigo café da estação ferroviária, esse espaço aqui, para realizar o projeto Cozinha do Pioneiro, que resultou em 22 gravações, 22 vídeos documentários com famílias diferentes, exibindo receitas que trouxeram de família. Então, a gente buscou associar a culinária com aí um dia de gravação, né? Com aquele afastamento que nós tínhamos que ter dos entrevistados. Aqui aparece a Cecília, a Gabi, que o pessoal acompanhou, ela está presente aqui na sala, né? Só não estamos sem câmera aberta. E eu ouvindo a senhora Lúcia Kikuchi, né, que representou as senhoras da colônia japonesa, em uma das receitas ela preparou um tempurá. Nesse projeto a gente não conseguiu o objetivo era ter famílias pioneiras, mas como foi gravado a maior parte no meio da pandemia, então quem as topava vir, né, eram pessoas mais jovens um pouco, que preparavam também, executavam a receita. Aí o layout do Cozinha do Pioneiro, né, do projeto, a parte cenográfica, é também uma exibição do livro que está disponível em PDF para download, né? Depois a gente pode deixar no chat o endereço, né? O link para download. Aqui já nessa fase atual, nossos museus estão abertos para pequenos grupos, são alunos aqui individuais só do nosso curso de teatro, não está aberto ainda para menores de 12 anos, né? Alunos do nosso curso de teatro da Secretaria que fizeram uma atividade lá e foram ter contato um pouco com os nossos antepassados por meio dos objetos, né? Aí a capa do livro Cozinha do Pioneiro, né, disponível para download. Pode passar, Gabi. E o nosso Museu do Café também é usado muito, o pessoal adora fazer fotografias, né, porque é um espaço turístico bacana e tal. Então tinha muito, eu não consegui reunir nesse pouco tempo que eu tinha para selecionar, fotos de noivos após saírem dos casamentos em Londrina ou em Biporã, e Jataizinho, fazem uma sessão fotográfica no Museu do Café, né? Porque é um espaço gramado gostoso, tá? Aí é de uma loja virtual, uma grife de Londrina, né? Aí na plataforma. Bom, então, terminando essa parte, vamos passar para o próximo slide, é o que a gente mostra um pouco o histórico do Museu Histórico de Biporã. A Gabi está preparando ali o slide para nós darmos sequência.
Eu vou dar uma olhada aqui, eu não queria colocar a parte de texto para vocês, para não ficar cansativo, então eu vou só citando mais ou menos as fases em que aparecem essas fotografias e o histórico de funcionamento do Museu Histórico de Arte de Ibiporã. Aqui vocês observam, né, nessa imagem, a Praça Pio XII, e essa imagem é de 1987. Esse foi um dos embriões, o embrião de criação do Museu Histórico de Artes de Ibiporã. Lembrando que nessa época não tinha nem a estação ferroviária reformada, né? Não tinha lá o Museu do Café. Também, e a Casa de Artes e Ofícios Paulo VI, onde que morava o Henrique de Aragão, morou ali por 50 anos, também um espaço de memória, ela tinha uma administração própria, ela não era administrada e pertencente ao poder público, que é o caso atual. Atualmente, a Casa de Artes e Ofícios é um dos espaços da Secretaria de Cultura. Então, essas exposições que vocês estão vendo aí na praça, o museu ele começou a ser concebido, organizado, a partir de 1985, né? Com essa exposição de fotos antigas. E as pessoas, à medida que começavam a observar essa iniciativa da prefeitura, na época, pelo Departamento de Educação, não havia Secretaria de Cultura, aí aparece a Lucinéia Rezende, que coordenava esse Departamento de Educação, os pioneiros começaram a se interessar e atender aos chamados da prefeitura por doação de objetos, né? Aparece um gramofone, né? Uma radiola, um telefone antigo e tal. Começaram a doar esses objetos e fotografias também, naquela época não tinha scanner, mas não sei se eles doavam fotografia em papel, como que o pessoal conseguia reproduzir, né? Porque atualmente a gente tem papel, a gente recebe, quando a família quer continuar com o exemplar original, né? O filme fotográfico, nós fazemos escaneamento, né? E devolvemos, fazemos a devida identificação no acervo. Aí, em 1987, né, também o ano daquela exposição de pioneiros, deixa eu subir um pouquinho aqui, foi promovido dentro do saguão da prefeitura, isso aqui é um saguão que fica próximo, no segundo andar, próximo ao gabinete, né, do prefeito, o primeiro encontro com pioneiros, reunindo cerca de 150 pessoas. Esse encontro, pessoal, foi importante porque ele foi, digamos, quando essas pessoas se sentiram valorizadas, né, e observaram a organização, a intenção do poder público em que ele, poder público, né, começasse a salvaguardar essa história por meio das memórias, de objetos, de fotografias. Também porque em 1987 houve um grande encontro, e uma fotografia que nós temos aqui no acervo do Museu Histórico, né, uma fotografia impactante, com boa parte de famílias pioneiras aqui em frente à Igreja Matriz de Ibiporã, porque Ibiporã estava completando, naquela ocasião, 40 anos de fundação como município. Ibiporã foi instalada como município em 1947. Aí depois teve o cinquentenário, 50 anos. Aí é uma fotografia, acho que, se eu não me engano, aqui é o prefeito José Maria, ele foi o atual prefeito de Ibiporã, está já no 4º mandato, aquele mais jovem um pouco. Em 1987, nessa exposição dos pioneiros lá no saguão da prefeitura. Pode ir passando, Gabi. Pioneiros da cidade, pessoas, gente aí veio da família Pelisson, né? Aqui o ex-prefeito Daniel Pelisson, que foi prefeito de 1983 a 1988, e Axi foi um prefeito bastante lembrado na área da cultura, porque ele foi ator, né? Ele convivia com o padre José Zanelli, que foi um dos introdutores, assim, um pouco de uma arte um pouco mais, não vamos dizer erudita, mas uma arte que ele trouxe da Europa, da Itália, né? Com o padre italiano, que era do Pino. Então, havia operetas ao lado da Igreja Matriz, havia sessão de cinema no Salão Pio XII, ao lado da Matriz. Ele tinha uma banda de música, então ele era um padre muito ligado, né, às artes e aos espetáculos, né? Trouxe aquela cultura. E o Daniel Pelisson, que aparece no meio ali, olhando fotografias, ele disse que ele carregava rolos de filme que ele trazia da estação ferroviária para passar aqueles filmes domingos de manhã, numa matinê, nesse Salão Pio XII, né? Antes de haver o Cine Teatro. E o Daniel Pelisson, por causa desse envolvimento com a cultura, a sua família, a Terezinha Pelisson, Marcos Pelisson, que hoje é músico da Orquestra Sinfônica da UEL, e outros,
é uma família muito ligada, e foram eles que receberam Henrique de Aragão, esse artista paraibano que morou 50 anos na cidade, por 2 anos. Aqui é a dona Aparecida Pelisson, de camisa azul, é a mãe do Daniel, e essa família que acolheu o Henrique de Aragão quando ele não tinha residência aqui. Ele ficou morando na residência deles por uns 2 anos. Aí outros pioneiros da cidade. E dessa família, por exemplo, da gestão do Daniel Pelisson, é que foi construído o Cine Teatro Padre José Zanelli, porque eles faziam peças de teatro nos fundos da Casa de Artes e Ofícios Paulo VI, com o Henrique de Aragão. Aí sentiram a necessidade de Biporã ter um teatro próprio, né, para suas artes e espetáculos. Exposição aí também do ano de 87, pode ir passando, Gabi. Aí já é do ano de 2005 essa fotografia, vamos lá, 2000, dos anos 2000, quando a Fundação Cultural retomou as atividades de reestruturação do museu. O museu teve um tempo que ele, ainda sem o nome oficial de Museu Histórico de Artes, era uma área de memória vinculada à prefeitura, ao Departamento de Educação da Prefeitura, né? Em 2000 foi organizado, em 2001, né, foi sancionada a lei de criação do museu, oficializando como instituição de caráter permanente vinculada à Secretaria Municipal de Cultura. O decreto de criação do Museu Histórico aqui é de novembro de 2001. Aqui, alguns móveis, inclusive alguns que estão hoje no nosso espaço de exposição, que foi adaptado, aqui podem conhecer, está aqui essa cadeira de barbeiro, esse móvel aqui que pertenceu à primeira professora do município, Bárbara Machado de Oliveira. Aqui eles estão dispostos no espaço provisório, chamado de Espaço Cela, na Avenida Paraná, que não era um espaço da prefeitura, né, um espaço alugado que também tinha atividades culturais. Nessa época, o museu não tinha sede própria. Aí é também uma fotografia no Espaço Cela, com alguns objetos. Você vê que vai tendo uma evolução da doação de objetos da comunidade, né, e de documentos e fotografias para a prefeitura. Essa imagem aqui já é de 2005, né? 2005 o museu passou a ocupar o espaço do prédio atual, aqui onde nós estamos. Essa fotografia mostra o espaço de reserva técnica do museu, começou a receber muitas doações, né, de comerciantes, de pessoas da cidade, e aos poucos a gente começou a observar que mantém aí um pouquinho, Gabi, foi ficando um espaço meio apertado, né, para se conseguir circular. Então ele era mais realmente um espaço de guarda, de reserva técnica. Boa parte desse material hoje está dividido, a gente vai mostrar no próximo slide nos próximos slides como é que foi esse processo nosso de tornar menos, permitir a circulação e melhor organização dos objetos, né? Aí, em 2005 a 2010, pode passar essas fotografias, foram encontros aqui já nesse espaço do Museu Histórico de Biporã, que ganhou essa sede própria aqui na Avenida Dom Pedro II. Todo mundo conhece Biporã como a sede da Fundação Cultural de Biporã. Pode deixar nessa imagem, Gabi. Que é um prédio de 1966, né, que é de arquitetura moderna e tal, que foi construído na gestão do ex-prefeito Círio Birá de Barros, que era muito ligado à cultura, né? Então, para a manutenção desse prédio histórico, né, que foi da prefeitura, foi Câmara Municipal, foi Biblioteca Pública, a administração em 2005, né, na gestão do ex-prefeito Beto Bacarin, que aparece o ex-secretário de Cultura Júlio Dutra, à direita, a ex-vice-prefeita Sandra Moya, né? Esse pessoal da área da cultura, né, conseguiu e destinou esse prédio para ser um espaço próprio do município, do Museu Histórico de Arte de Biporã. Pode passar. Aqui a reinauguração desse espaço, depois que houve uma verba federal de reforma em 2011, entre 2010 e 2011, com recursos do IPHAN, do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o prédio recebeu uma reforma. Então, recebeu um arquivo deslizante, né, que é de mais moderno para guarda de objetos, né, do acervo, fotografias. Então, muitas dos objetos que estavam, por exemplo, numa gaveta, como essas fotografias que aparecem nesse arquivo, passaram a receber uma outra forma de guarda, né, dentro do acervo deslizante, né. Fotografias, equipamentos de áudio e vídeo, pode passar, Gabi.
Então, em 2011, quando houve essa inauguração do novo espaço, esse espaço onde nós estamos aqui hoje, essa aqui é a sala de onde eu estou, né, falando com vocês e tal, é a sala de edição de audiovisual. Parte desses equipamentos ficaram numa sala ao lado, que inclusive hoje também, né, está sendo usada como apoio para a Secretaria Municipal de Educação para videoaulas, né, está tendo que se produzir muitas aulas para os alunos que ficam em casa. Então, foi uma conquista muito grande. A data desse período aqui, 2011, o recebimento de bastante equipamentos que vieram do IFAM, ar-condicionado, computadores, 2 filmadoras, telas de LED e tal, de um projeto também, não sei se por meio de emenda, não lembro, mas é um recurso do Ministério da Cultura, né, que veio por intermédio do IFAM para executar projetos de recuperação da memória. É por isso que Ibiporã tem muitos livros, né? Eu hoje coordeno, já desde 2013, esse trabalho de recuperação da memória, que é captação de entrevistas com pioneiros, né, para a gente salvaguardar a história oral, né? Conseguimos mais de 200 entrevistas só no projeto Contos e Causos de Ibiporã, né? E aos poucos, muitos pioneiros foram falecendo, então nós ficamos muito contentes de ter podido salvaguardar essas narrativas convertidas em documentários e também álbuns fotográficos. Depois teve a continuação, né, desse trabalho de publicações e de documentários com recuperação histórica de lugares, né, que é o Circuito das Capelas, que é turístico também, Circuito das Igrejas Protestantes Históricas, Cozinha do Pioneiro também, a recuperação da memória também utiliza um pouco desses equipamentos, né, que aos poucos vão sendo atualizados. Pode passar para o próximo, Gabi. Aí já é um espaço, né, quando foi da reinauguração em 2011, esse órgão, né, que permanece nesse mesmo local até hoje, né, com alguns campeões, foi um órgão que o padre José Zanelli tocava nele também, chamado de harmônico, né, então, e pertenceu um tempo à paróquia Nossa Senhora da Paz. Aí vocês podem dar uma olhada numa imagem como mais ou menos a gente vai colocar em seguida o antes e o depois, né, aqui é o antes. O acervo, quando foi inaugurado em 2011, essa reserva técnica, as coisas eram muitos objetos, né? Então eles ficavam um pouco uns sobre os outros, né? Porque não era a área de visitação do público, né? A área de visitação era só o saguão. Pode passar. Saguão, essa aqui é uma das salas do saguão, né? Tem os painéis e tal. E na última fotografia, acho que dessa fase, até que se fala apresenta aqui o secretário de Cultura na época, em 2011, Júlio Dutra, o prefeito José Maria, que é prefeito atual de Ibiporã, né? Dessa conquista importante, ao fundo a gente observa os corredores de exposição, né? Mas, embora ele tenha o nome de Museu Histórico e de Artes, a maior parte do acervo é histórico, né? A maior riqueza em termos de obras de arte de Ibiporã está na Casa de Artes e Ofícios Paulo VI. Agora a gente vai dar uma passada de 2011, vamos direto para 2021, né? Que eu peço só um pouco mais de paciência aos senhores, né? Estamos finalizando. E um vídeo, né? Uma animação que nós buscamos trazer para não ficar só em fotografias, que vai concluir essa apresentação de como hoje a gente faz o convite após a reabertura para que as pessoas possam, né? Em grupos, não grupos, na verdade, as visitas que estão sendo feitas são individuais. Tá? Jaime, desculpa Sim. te interromper, é que a gente tinha programado a finalização da atividade para as 15h10, tá? Tá. Aí tem a exibição do vídeo ainda, que dá em torno de 4 minutos e pouco, né? Não, eu acho que eu posso só mandar o link do vídeo, eu vou trabalhar com fotografias aqui, tá bom? Tá ótimo, então. Isso. Daí, eu vou mais uns minutinhos, daí eu passo para você, Danilo. Então, a gente daí... Porque é um vídeo de 4 minutos, mas eu mando o link porque ele já está postado no YouTube. Por aqui vocês conseguem, eu acho que ter uma boa imagem desse processo de mudança, né? Aí um funcionário nosso, o Valdecir, né, fazendo a parte... Aqui todo mundo foi colocando a mão na massa, né? Essa aqui é a parte de reserva técnica, que andou tendo problemas de umidade, cupim, então tivemos que fazer tratamento, tudo esse ano, né? Funcionários nossos aí da Costa Oeste, a Nice, parte da nossa equipe está aí representada nessas imagens, a Mara, né? E aqui está o início de processo de transformação de um espaço, esse espaço que vocês observam aqui, estava ocupado. Primeiro, teve um tempo que houve a iniciativa de ser um espaço de telecentro de informática com computadores para pesquisa, né?
E daí, com o tempo, esses computadores foram para a biblioteca pública, né, para que o museu mantivesse o aspecto de museu. Aqui o Vradson Castro, funcionário de carreira, colega nosso, que é um artista, pedagogo, né, professor, coordenador de teatro, estagiário nosso, Benito. Eles estão fazendo aqui, a gente decidiu, como não tinha recurso para adesivar, né, licitação em andamento para fazer toda uma parte de painel fotográfico aos fundos, né, dessa área de exposição nossa, que tem mais ou menos uns 40 metros quadrados, né, aí pode mostrar, Gabi, do lado de fora, o Museu Histórico, ele ocupa mais ou menos metade desse prédio. Esse aí é o prédio que eu disse para vocês, construído em 66, de arquitetura um pouco mais moderna, né, para a época e tal. Ele fica integrado aqui a esculturas ao ar livre, que o Cine Teatro fica aqui ao lado esquerdo, né. Isso aqui são esculturas do Henrique de Aragão que fazem parte do Museu de Esculturas ao Ar Livre. Volta no anterior, Gabi. Então, aparece, o que nós pegamos? Imagens referenciais da cidade, decidimos pintar, as paredes eram claras, então foi feita uma textura escura, né, uma cor que remetesse mais aos móveis, que são a maior parte de madeira ou de ferro. Então, essa aqui é uma imagem do Colégio Engenheiro Beltrão, vamos ver uma outra. Aqui do lado esquerdo ele está pintando a Praça Central, Praça Pio XII, que é um lugar antropológico também, de reuniões das famílias, isso desde a fundação da cidade. A pintura aqui. Então, foram projetadas fotografias, foi feita a arte, e aqui eles estão reproduzindo para pintar, né, ser um painel artístico, né, de fundo dessas imagens. Pode ir passando. Colégio Engenheiro Beltrão, ali a Igreja Matriz, aí um pouco de como está o espaço de exposição hoje, né, a gente deu uma selecionada. Fizemos também uma linha do tempo da fotografia, vamos ver se tem alguma imagem um pouco melhor dessas câmeras fotográficas. Que pertenceu a um acervo que foi doado pela família Ronden, né, do pioneiro Masatoshi Ronden, um dos primeiros fotógrafos de Biporã. Essa câmera fotográfica de estúdio, que muitas das pessoas da cidade, da região, que passaram pelo estúdio dele, foram fotografadas por essa câmera dos anos 30. Né, foi doada para nós, junto com mais de 62 objetos, filtros fotográficos, câmeras de várias épocas. Aparece aqui um outro fotógrafo já com equipamento mais moderno. Esse é o Álvaro, de uma empresa que fez uma parceria conosco. Então, para disponibilizar, foi uma necessidade que nós sentimos no período de pandemia. Aqui também eu já aproveito para mostrar como é que o acervo de objetos menores lá na sala de reserva técnica ficou bem mais fácil de trânsito, né? Deixamos um espaço grande para que as pessoas possam ser também de visitação e melhor circulação e higienização dos objetos. Essa empresa está fazendo para nós, deve ficar pronto isso em junho, julho, todo um trabalho de um tour virtual pelos espaços museais da cultura, né? Que inclui esse museu histórico. Então, ele estava aqui fazendo a captação das imagens em 360 graus. Então, vai ser semelhante a uma ferramenta que tem no Museu Histórico de Londrina, né? Nós vimos por lá, ficamos bastante satisfeitos, buscamos também fazer essa parceria. E vão ser disponibilizados 6 espaços de Biporã, né? Então, mais do que nunca, nós precisávamos que as pessoas pudessem visitar os museus. Aqui aparece só professores que estão autorizados, ou famílias que doaram objetos, que estão, por enquanto, visitando esse espaço, né, em pequenos grupos. Professora que também fez doação de objetos, né? Ali, volta um pouquinho, Gabi. Aparecem nas paredes, o próximo, outras 2 artes também que foram reproduzidas nas paredes, com uma mudança de cor. Aqui à esquerda, né, é uma imagem que representa a Avenida Paraná, que corta o centro da cidade, em 1940, né, com só casinhas de madeira. A cidade, na verdade, surgiu em 1900, começou a se desenvolver ao redor da estação ferroviária, que é essa fotografia que está aqui à direita, né? E que até tem um desenho com a Maria Fumaça ao fundo. Vamos ver se tem umas outras fotografias aí. Aqui, ó, aqui a Maria Fumaça, aqui é um casal, uma filha e pai que doaram vários objetos, filmadoras. Aqui eles estão em cima de uma radiola, funcionava de forma automática, né? Que aparece aqui embaixo, né? Então vieram visitar o espaço. Aqui estão eles também aqui visitando a nossa reserva técnica. E então nós buscamos reproduzir, tá aí, eu acho que finalizando, reproduzir cenas representativas fotográficas de Biporã que fizessem parte do ambiente, né,
nas paredes desse espaço de exposição do Museu Histórico de Artes. Deixa eu fechar aqui agora. Eu acho que é isso aí, Danilo, são 15 horas. Agora a gente tem o vídeo, né? O vídeo também. Eu não sei, você teria o espaço ou, de repente, é melhor abrir para o pessoal, porque a segunda parte começa que horário? A gente tem o horário final das 3h10, né? Então, a gente tem esses últimos 6 minutos mesmo, para às vezes alguém colocar alguma pergunta, Isso, ou passar o vídeo de alguma forma. Pode ser também. Se colocar adição também, o que dá para fazer, está aberto para perguntas, né? E a gente exibe o vídeo, que dá o tempo aí até as 3h10, e aí, se tiver alguma pergunta também, a gente leva para o contexto da próxima atividade, que Jaime vai ficar com a gente também. Acho que vai ser interessante a gente pensar um pouco tempo, essa questão da reabertura. Né? Que é isso, acho que é muito informação. Imagético aí, né? Fotográfico e tal. Mas é muita história para uma pessoa. Eu cheguei aqui há pouco tempo, em 2013, né? E a responsabilidade é muito grande de nós não deixarmos contribuições importantes que vieram lá de trás, né? Na constituição desse museu, que é bastante acanhado, né? É um museu, na parte de pesquisa, nós temos muita dificuldade por falta de pessoal, né? E bastante lento, né, o processo de digitalização. Para vocês terem uma ideia, nós estamos conseguindo agora fazer a digitalização da acervo fotográfico, tem mais de 100 mil fotografias, e hoje eu contei ali, tem mais ou menos umas 200 pastas com 200 fotografias cada uma delas, isso dá umas 20 mil fotos, que estão sendo escaneadas, digitalizadas pelos nossos estagiários. Conseguimos agora mais 3 estagiários da APMF, né, daqui de Biporã, que são adolescentes aprendizes, então estão tendo contato com a memória, nos ajudando aí a digitalizar esse acervo, também o de fitas VHS, nós temos entre fitas magnéticas de vários formatos, porque aqui se filmava muitos espetáculos de dança, de teatro, desde a fundação do Cine Teatro em 1988, que já tem mais de 30 anos, então se filmava quase tudo. Então tem mais de 500 fitas que pertencem ao acervo da Fundação Cultural de Biporã, e que nós precisamos, as que forem possíveis, digitalizar com placas de captura de vídeo, mas também está na licitação para termos mais um estagiário da aprendiz, e vamos que vamos. O pessoal nosso do audiovisual, o professor coordenador aqui, que é o Ailton, né, está montando os equipamentos, e a gente vai buscar, né, ficou tanto tempo sem digitalizar esse material, e nós temos essa preocupação, né, porque você vê, diante do que aconteceu no Museu Nacional, né, lá do Rio de Janeiro, não sei, 2 anos atrás, todo mundo ficou apavorado de ver acontecer aquilo, e a gente, de repente, não ter, só ficar com exemplar físico, nem pode se imaginar isso. Mas com muita dificuldade que a gente, só com estagiários mais ou menos, que a gente consegue dar um pouco de vazão, de proteger um pouco esse patrimônio que ainda não está digitalizado, mas está em processo de. Acho que foi bem importante sua contribuição, Jaime, tanto na primeira fala, né, sobre o projeto da Cozinha do Pioneiro, falando dessa importância da história oral, que também tem um projeto anterior que você falou com mais propriedade, informação hoje, né, sobre o levantamento de causos, né, dos pioneiros, com mais de 200 entrevistas. Acho que parabenizar o trabalho do Museu Biporã, né, de todo esse trabalho de produção audiovisual. O Carlos Delfino aqui comentou no chat, parabéns aos batalhadores da cultura de Biporã. O aspecto também de encarar, né, o trabalho, né, que foi mostrado nas fotos, tanto a memória, né, antiga, né, do trabalho histórico do museu, e também essa memória agora, contemporânea, de recuperação de uma sala, né, a partir desse trabalho de quem atua na cultura, né, são as trabalhadoras, os trabalhadores da cultura, fazendo o melhor com que a gente acaba tendo de limites, né, por vezes de pessoal e de orçamento. A gente sabe da importância de lutarmos por mais orçamento para a cultura, para os museus, mas também a gente tem falado disso, né, da importância da gente recriar, se reinventar com a estrutura que a gente tem, que já é uma certa estrutura, né, levando o trabalho adiante. Então, é importante, acho que o relato como um todo, viu, Jaime? E fica tranquilo sobre essa questão de tempo, porque o passado, o presente e o futuro, né, tá na nossa fala do agora, do museu, então
É isso que importa, a gente está cada vez mais se alinhando, trocando. O Alexandre até falou, né, de um possível diálogo sobre o núcleo aí de audiovisual de Biporã e o núcleo, o NPD, né, de Londrina, que está se organizando também com material de equipamentos e de produção audiovisual, enfim, acredito que isso é também importante da gente ir avançando e trocando, até para superar, né, por vezes, os intercâmbios, né, podem superar alguns limites aí técnicos que, tanto lá quanto cá, né, a gente sabe que existe, né, por conta dessa necessidade premente aí de mais recursos, que é constante, né, Jaime, na nossa... Com certeza. Então, parabenizar, sim, a tua fala, reforçar aqui, ó, que a gente está com o formulário da presença dessa primeira atividade, a página, né, do Londrina Cultura postou aqui o link do YouTube da Secretaria de Cultura e Turismo de Biporã, onde está aberto aí esse vídeo que relata, né, em animação, esse processo de revitalização e abertura de uma nova sala, né, dentro aí da estrutura dos museus de Biporã, que o Jaime relatou aqui para a gente. Já vi o link ali, já colocaram, né? A Gabi, o próprio Alexandre, acho que já colocou. O Alexandre também. O Eduardo parabeniza a produção, né? Sempre elogiando a produção audiovisual, que o pessoal de Biporã tem essa expertise aí, né, Jaime? Você relatou aí também a sua trajetória de pesquisador. Nós somos de historiador aqui, né? Na medida em que a gente, às vezes, não tem todos os profissionais, né? Às vezes um museu tem mais gente da área de história, né? A Flávia Galbeira, lá nos honra, né, com as palavras, ela diz assim, sou fã do trabalho de Biporã, nós chegamos lá. Aqui nós precisamos de turismólogo, né? Quando tem ações na área de turismo, a gente acaba encampando também. Eu sou um apaixonado pelo turismo, que é uma forma de... É um negócio, é algo que também ofere renda, né? O turismo, né? Em parceria, né, com a cultura, né, ele tem um grande potencial a ser explorado, né? Mas é isso aí, nós estamos engatinhando em um monte de áreas aí em relação a Cambé, né? Em relação ao Museu Histórico de Londrina, não tem nem o que se falar, né? Mas nós vamos pegando os bons exemplos, as boas práticas, né, à medida que é possível buscar recursos por meio de projetos para conseguir ter profissionais mais qualificados e também batalhar para que, dentro da estrutura, né, por exemplo, o Luciano comentou, né, que eu sou concursado, tem alguns aqui, mas a gente precisa de mais pessoal qualificado, com certeza, e a gente espera a sensibilização dos gestores nesse sentido, né? Qualificado, que eu quero dizer, especializado na área de museus, porque realmente, em termos de vestir a camisa, de arregaçar as mangas, aqui todo mundo é apaixonado por cuidar dos espaços da cultura, e até porque aqui tem uma escola de artes muito desenvolvida, a escola de dança, a escola de teatro, antiga, que vem lá do tempo do Henrique de Aragão, do padre José Zanelli, artes visuais, cursos, tem muitos cursos, você vê que na abertura do vídeo coloca aí cerca de 700 alunos matriculados, né? Atualmente, poucos estão vindo para cá presencialmente, porque tem atividade online, híbrida, na verdade, né? Em função da pandemia. Então, assim, boa parte das atenções da secretaria acaba se voltando à parte de formação de alunos, né? A parte de artes, então, a gente fica lutando aí na área de museus e turismo, mas vamos para frente, vamos agregar forças. Com certeza, Jaime, né? A gente continua nesse intercâmbio que é importante para a gente avançar e ir trocando as informações necessárias para atuar na melhoria, né? Na manutenção, na ampliação, e acho que também essa articulação pode nos ajudar a contribuir, né, para o fortalecimento da visibilidade mesmo, né, dos museus, e aí que isso também nos ajude a conseguir mais recursos, né, de um modo geral, que possam contribuir para esse aspecto, né, de melhoria dos trabalhos, do serviço prestado, né, à população, que é o serviço do museu aberto, né, museu que dialoga com a sociedade, todos os fragmentos, né, os segmentos da sociedade, enfim, para contar essa história das nossas cidades aqui do norte do Paraná. Muito obrigado, viu, Jaime, pela participação de hoje.
A gente reforça aí o acesso ao canal do YouTube, vale muito a pena, né? Tem as receitas, o projeto da Cozinha dos Pioneiros, tem outros projetos, tem aí esse vídeo que enlaça também toda essa fala do Jaime sobre a recuperação de um espaço no museu, né, de Biporã, e reforçar também a nossa listinha aí de presença. A gente está chegando nesse momento do intervalo, né, para a próxima atividade. Eu gostaria de reforçar, os tempos vão se encavalando, que às vezes também tem um tempo ali para elaborar uma pergunta, um comentário, surgiram alguns aqui para o Jaime, que a gente colocou já. A gente vai fazer esse intervalo para iniciar a próxima atividade, nesse mesmo link, mas fiquem com questões que possam envolver também o Jaime nessa segunda etapa da perspectiva da palestra que a gente vai ter online, né, reabertura cultural para além dos protocolos, com a Beth Ponte. Eu já vi que a Beth Ponte está aqui na sala, então é aquele momento para tomar um café, ir ao banheiro, tomar uma água, e aí a gente retoma. Olá, a Beth deu um olá aqui para Jaime, para Eduardo, para Flávia, para todos da sala e todas. Seja bem-vindo, Beth Ponte, que aceitou de bom grado aí o nosso convite, Jaime, para participar. Aí, tá dando um tchauzinho, tudo bom? Para participar aqui com a gente. Então, a gente faz esse pequeno intervalinho para dar uma alongada aí, 2 minutinhos, e a gente retoma já com a Beth aqui para fazer a sua fala. E quero sugerir isso, viu, Jaime? Que a gente possa reunir esse momento de interação, já que acabou finalizando aí em cima do tempo que a gente tinha programado a sua fala, para a gente fazer um debate que a reabertura cultural como uma aluminiação, né, uma indicação que ainda aí está sendo pensada, planejada, executada de maneiras distintas, né? Você mesmo falou que o museu está recebendo alguns educadores, educadoras, pesquisadores, alguns pioneiros. Então, para a gente, inclusive, retomar esse intercâmbio, para trocar entre os museus locais, como cada um está conduzindo, né, esse planejamento na crise sanitária aí da pandemia. Então, acho que vai ser bem importante retomar esse debate, porque me parece que foi também por isso que vocês se reorganizaram ali, né, Jaime, para melhorar aí a distribuição do espaço lá no museu, né? Acho que vai dar para dar uma tabelada com a pesquisadora, né? Até fiquei imaginando, nossa, de repente, algumas imagens que eu iria mostrar de um monte de gente aglomerada no museu, né? Ou aqui também já ter um protocolo de reabertura, já foram reabertos, né? Porque a gente tem uma visitação pequena. Imagina o Museu de Londrina tem uma visitação imensamente maior, o histórico, por exemplo, né? E o público das escolas, quando for permitido, vai sedento, né, de volta aos museus, é o que a gente espera, né? Então, sim, de repente, vai ser uma apresentação meio diferente, né, de quem está ainda discutindo, né, o que pensar dos museus, todo esse trabalho virtual, né, como pensar a reabertura, porque boa parte dos museus não estão abertos, né? Então, mas é isso mesmo, eu acho que sem ser algo tão diferente, mas nós viemos também pensando com responsabilidade, usando criatividade, tanto esse projeto em parceria com a Google, né, eu acabei não falando lá, o fotógrafo que está da empresa que tem parceria conosco, e que fez toda a captação de imagens de 360 graus, para disponibilizar na plataforma Google Street View ou Google Maps, né, com 360 graus. Porque a gente sentia essa necessidade. Ano passado, um monte de gente estava em casa e tal, e não conseguindo. A gente não tinha, em termos imagéticos, um bom arquivo de imagens internas dos nossos espaços, né? E proporcionar isso por meio de uma plataforma permanente, além dos vídeos que a gente teve que intensificar e fazer, para se comunicar com o público, principalmente jovem, mas também aquelas pessoas que estão no celular ou no computador, buscando, né, saber o que nós estamos oferecendo, porque, assim, a demanda até cresceu, né, a expectativa das pessoas, por mais que elas não estão vindo presencial, mas a expectativa delas de saber o que vocês estão fazendo, vocês estão cuidando, está legal, buscar oferecer em forma de gravações, com criatividade, com arte,
para nós foi como diz o Eduardo, a gente teve que se reinventar e aumentar. Os tios aqui que não entendem muita coisa de tecnologia, tem que, sabe, dar conta de uma demanda crescente que quer isso de forma, né, no seu smartphone, no celular e tal. Então, é meio híbrido. A gente tem aberto, porque para nós é um prazer muito grande conversar com as pessoas, né, com um distanciamento, mas corporalmente, mas também essa nova perspectiva que vai ser passada e explanada nessa palestra seguinte. Obrigado, Danilo. Obrigado a todos. A gente fez a transição aí, a sua fala falou dos aspectos, né, focais aí, né, pontuais, né, de protagonismo da sua fala, e trouxe aí a transição para a próxima palestra. A gente dá um intervalinho, então. Valeu, Jaime, muito obrigado. Fica com a gente para a gente retomar esse debate importantíssimo, tá? E que a gente possa sair fortalecido também ao final da palestra, ao que tange acesso a informações e motivado para pensar as estratégias necessárias para a gente continuar sendo relevante para as comunidades em que a gente está inserido. Jaime, brigadão a todos e todas. Não esqueçam de preencher o formulário para ter aí a presença e a certificação e realizar uma avaliação da nossa atividade também, tá bom? E a gente já retoma a nossa próxima palestra. Eu vou pedir até para a Rebeca, pode encerrar a gravação, né? Muito obrigado. E aí a gente inicia uma outra gravação para